Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 6 de setembro, cuja leitura do dia, Evangelho de Jesus segundo Lucas e também Salmo 23 a 26. Pega sua Bíblia, por favor, para você acompanhar com seus próprios olhos que a terra há de comer. Que isso, irmão? É o fim de todo ser humano, morrer. Mas, se você estiver em Cristo, na sua vinda, você seu corpo ressuscitará, um corpo glorioso. Se você estiver vivo no seu retorno, então seus olhos da terra não comerão. Simples assim. Não se escandalize com seu irmão. Salmo 23 nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pergunto: o Senhor é o seu pastor? Pergunto-me: o Senhor é o meu pastor? O pastor, ele é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar animais como ovelhas. A ovelha propriamente dita é apenas a fêmea. Eu lembro que eu já comentei isso em alguma reflexão que eu não me lembro qual agora. A ovelha propriamente dita é apenas a fêmea. O carneiro é o macho, ok? Ovelha, carneiro. E o cordeiro é a ovelha ou o carneiro jovem, na idade juvenil, ok? As ovelhas são animais gregários. Ou seja, o que é um animal gregário? É um animal que vive em grei, em rebanho. Lembra daquela canção? A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. Que grei amada é essa? É o rebanho das ovelhas do Senhor, ok? Então ele é um animal gregário, que vive em rebanho, em grei. As ovelhas são sensíveis e muito inteligentes. Elas são capazes de diferenciar expressões de outras espécies, para saber que não são do mesmo tipo que ele, não é o mesmo animal que a ovelha. Ela consegue identificar isso. E mais, ela consegue identificar os outros integrantes do rebanho, reconhece a diferença nos traços, e também reconhecer o seu pastor. Eu já ouvi o pessoal dizer: ovelha é míope, não enxerga direito, mas não sei. Eu pesquisei um bocado com especialistas na criação de ovelhas e não vi a respeito. Se ela consegue identificar expressões de outras espécies, se ela consegue enxergar, identificar visualmente o pastor, não só por ouvir, mas visualmente, e consegue enxergar, identificar no meio dela, se reconhecerem olhando para os traços, me parece que a ovelha não é cegueta, tá? Já ouvi falar isso, mas não comprovei isso nas minhas pesquisas. Mas voltando.
E acaba reconhecendo também o pastor, que tem a função de garantir a saúde, a segurança, o bem-estar de cada uma das ovelhas do rebanho ao seu cuidado. Agora, muito mais do que os cuidados básicos, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. E isso é importante. Ele está sempre atento se algo errado está acontecendo, procurando manter todos saudáveis, tanto no aspecto físico quanto mentalmente também, e mantê-los longe dos predadores. As ovelhas são animais bastante dóceis e obedientes. Eu, nessas pesquisas, até encontrei que a ovelha me parece que foi a segunda espécie de animal domesticada. Nos registros históricos. É algo mas muito antigo, lá do início da humanidade. Porém, elas são bastante dóceis e obedientes, porém, aí sim, elas são bobinhas, elas são ingênuas, distraídas e até medrosas. Se ela não sentir o cheiro, não vir e nem ouvir o seu pastor, a ovelha fica tão assustada que começa a correr sem rumo, precisando da atenção do pastor para que ela não se perca do grupo ao sair do aprisco. Interessante isso. Uma função, essa do pastoreio de ovelhas, exige uma grande dedicação, claro, e muito amor, num recompensador trabalho onde o pastor é parceiro da sua ovelha e um fiel protetor. As ovelhas, uma curiosidade aqui, elas vivem infestadas de moscas, acabam sendo muito atacadas ali por moscas que as atrapalham de se alimentarem direito. As moscas atrapalham. Como a ovelha não consegue se livrar da mosca, o que ela faz? Ela corre sem direção, porque ela fica ali atordoando. Imagina você com mosca ali em você. Quando você tem alguma próxima, você fica tentando espantá-la, arrumar jeito de tirar ela de perto. A ovelha faz isso. Só que quando ela faz isso, correndo sem rumo, sem direção, geralmente ela acaba assustando outras ovelhas. E nisso, não só essa ovelha, que não estava conseguindo se alimentar direito, perturbado com a mosca, ela acaba incitando outras ovelhas a também saírem correndo por aí, correndo risco de saírem do aprisco e serem mortas por predadores. Todos esses aspectos que eu estou falando aqui, certamente você consegue trazer uma aplicação para o servo de Deus enquanto ovelhas. Tá? É totalmente aplicável isso aqui. Para a nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. Só você ir pensando nisso. Mas aí o que o pastor faz? O pastor joga óleo sobre as suas cabeças para evitar esse problema. Então é por isso que lá no versículo 5 fala, unge a minha cabeça com óleo. Não é disso que o versículo está falando, nós vamos chegar lá mais em breve, se o Senhor permitir. Mas aí o pastor joga óleo na cabeça da ovelha para evitar isso. Com óleo, a mosca não fica ali, então não tem esse problema. Os rebanhos, e aí especificando aqui o nosso contexto bíblico, para citar uma questão aqui importante, os rebanhos precisavam passar a maior parte do ano ao ar livre, sendo levados pouco antes da Páscoa, ali por volta de março, abril, do nosso calendário, retornando em meados de novembro, passando o inverno protegidos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, enquanto gravo esse vídeo, estou gravando no dia 7 de setembro, nós estamos no inverno, finalizando o inverno, daqui a 2 semanas inicia a primavera. Aproximando-se de novembro, meados de novembro, nós estamos já indo para a reta final da primavera, já próximo do verão. Já lá naquela região, na região, chama-se região de Israel,
aquela região ali, já é o inverso. Enquanto aqui já está chegando o verão, lá está chegando o inverno. Então, o rebanho era levado para o ar livre, para que ficasse ali, levado na época da Páscoa, e onde aqui para nós está finalizando o verão, começando o outono, lá para eles está finalizando o inverno, começando a primavera, até um pouco antes de iniciar o verão. O nosso verão aqui e o inverno lá, ok? Só para você entender esse contexto. E aí passar o inverno protegidos. É por isso que quando no nascimento de Jesus, lembra dos pastores ao ar livre, cuidando ali do rebanho, e os anjos aparecem, e não é possível de que essa época fosse a época de final de ano, porque nessa época lá é inverno. Então não teria como ser. Então, obviamente, o nascimento de Jesus não se deu em dezembro, ok? Mas muito provavelmente nessa época mais aquecida, tá? E aí, dentro disso, as ovelhas são um dos raros animais que não sabe se defender de predadores, lutando por suas vidas. E mais uma vez, dentro do nosso contexto bíblico, não era incomum ali a luta entre o pastor e feras selvagens que surgiam com frequência. Ao longo aí da história você vê hiena, chacal, lobo, urso e até leão. Interessante que Jesus ele menciona a questão do lobo, se você se lembrar lá de João 10. E Davi ele fala algo interessante para Saul. 1 Samuel 17, 34 a 37. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Então Davi, contando a experiência dele, pastoril, de defender as ovelhas dos predadores, das feras selvagens. Num momento que Davi não se apresentou para guerrear, mas na verdade Davi ele só foi levar o lanchinho dos irmãos, né? E dali se tornou o guerreiro. E uma outra questão, além desse perigo dos predadores, lembrando de que precisavam passar a maior parte do tempo ao ar livre, tá? Inclusive à noite. As ovelhas são animais de grandes estômagos. A ovelha tem, se eu lembro bem do que eu pesquisei, tem 4 estômagos. E comem durante o dia todo. E aí, à noite, elas costumam brincar de dar cabeçada uma nas outras. E semelhança com a gente é bobagem, né? Brincam de dar cabeçada uma nas outras e normalmente alguma delas acaba caindo e não consegue se levantar. E aí o que acontece? Se a ovelha não consegue se levantar, em poucas horas ela morre. Por que ela morre? Porque, lembra, tem grandes estômagos. Os estômagos, o que fazem com ela caída? Elas comprimem o pulmão. Comprimem o pulmão. Ela fica asfixiada. Então, durante a noite, o pastor passa algumas vezes no aprisco e levanta as ovelhas caídas. O pastor não dorme de noite, não? Pouco. E por conta dos predadores e também desse risco de sufocamento, o pastor não podia dormir muito. Mesmo nos meses de março e abril,
outubro e novembro, com as noites extremamente frias nos planaltos elevados. Apesar de não ser inverno, mas nos planaltos elevados, onde muitas vezes levava as ovelhas, a noite era frio. Não é o inverno, mas é frio, tá? E é interessante algo que Jacó fala, não sei se você vai se lembrar. Quando Labão vai atrás dele, porque Raquel tinha roubado um ídolo, uma estátua, Labão não sabia que tinha sido sua filha e nem Jacó sabia que Raquel tinha pego a estátua. E aí Labão depois vai atrás e alcança Jacó e a comitiva, né, com as suas filhas e os seus netos. E aí diz o seguinte o texto de Gênesis 31, 38 a 40. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Lembra quem era o carneiro? Não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava. O furtado de dia. Quem era o despedaçado? O despedaçado era o que as predas comiam, ok? Eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerias. Estava eu assim, olha o que ele fala. De dia me consumia o calor, e de noite a geada, porque ficava no descampado. E o meu sono fugiu dos meus olhos. Por quê? Porque o pastor tinha que acordar várias vezes à noite para cuidar das ovelhas. Tá? Às vezes, os pastores faziam um acordo entre eles, levando os rebanhos para o mesmo lugar à noite para viajarem por turnos e cada um pudesse então dormir um pouco na tenda, enquanto tinha um vigiando e até cuidando ali do seu rebanho, do rebanho que ele cuidava, vamos dizer assim, nesse pool de pastores, o outro descansava e aí iam se revezando. Para facilitar a vigilância, o que eles faziam? Eles construíram apriscos bem grandes, com paredes de pedra, de uma altura suficiente para que os animais não pudessem saltar sobre elas, nem ficarem vulneráveis aos ladrões. E aí, olha que interessante. Pela manhã, para levar os animais para beber, os pastores gritavam num tom agudíssimo, que as ovelhas conheciam tão bem e não confundiam com os outros pastores que estavam ali com outros rebanhos. Olha o que Jesus diz em João 10, de 1 a 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Existe, eu vou chamar eu ia falar gado, mas não é gado não. Existe rebanho, vou chamar assim, que você toca o rebanho na frente e você atrás vai tocando, né, o rebanho. Só que com a ovelha é diferente. Para você tocar, você precisa ir na frente para que elas te sigam. E como tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz, entendeu? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Não tem a mesma voz. Mesmo que seja o agudo, não é o mesmo agudo do pastor. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí a partir do versículo 10 a 13. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E isso, Jesus menciona que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Claro que ele se referia a ele, mas ele falava algo que de fato acontecia com o pastor cuidando do seu rebanho, tá? Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo
e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Qual é a ambientação de João 10? Que aí ali o povo conhecia muito bem. Era exatamente desse conglomerado de pastores que construíram um aprisco e se revezavam à noite no cuidado das ovelhas, para que eles fossem descansando à noite, para não fazer igual aconteceu com Jacó, a gente viu lá em Gênesis 31. E de manhã, quando ele ia chamar as ovelhas, ele chamava de forma bem aguda e as ovelhas conheciam, iam atrás dele, mas se fosse um outro elas não iam, porque não reconheciam, mesmo ouvindo vozes diferentes ali, tá? E aí, uma profunda relação ela era criada entre o pastor e as suas ovelhas, por conta dessa proximidade contínua entre eles. Estavam sempre ali, ó, bem juntinhos. Com essa difícil, a vida de Davi, mesmo menino, ali adolescente, não era fácil, né? Era bem difícil. Mas, e era desprezada por muitos. Muitos desprezavam só ver pelos irmãos, né? A fala dos irmãos. Muito desprezava essa tarefa do cuidado do rebanho, do pastoreio. Alguns admiravam, né? Mas muitos desprezavam. E interessante, Amós, enquanto pastoreava, lembra lá do livro do profeta Amós? Amós ele não era essencialmente um profeta, mas Deus o incitou a profetizar, né? O levou, o chamou para isso depois. Ele meditava nas profecias. O que Davi fazia? Davi meditava nos seus poemas, nos seus escritos, nas suas canções, como aqui no Salmo 23, nesse exemplo aqui do Salmo 23. Mas com essa difícil e prazerosa missão de um pastor, é que a ovelha Davi, sabendo da perspectiva pastoral, a ovelha Davi está falando do seu pastor, Jesus, o Senhor, que é o pastor que se fez carne para pessoalmente resgatar as suas ovelhas. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, Deus se fez homem para pessoalmente resgatar as suas ovelhas. O Verbo se fez carne. Jesus veio. Jesus é o bom pastor, não apenas que se fez carne para resgatar, mas ele fez isso com seu sangue, dando a sua vida. João 10:11, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Só que Jesus, ele é o bom pastor que tem um relacionamento com as suas ovelhas. João 10, 14, 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Relacionamento. Ele conhece as ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. Jesus é o grande pastor que ressuscitou para que nós sejamos agradáveis a Deus, para que as suas ovelhas sejam agradáveis a Deus. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o ressuscitou, grande paz. E por que é o sangue pelo sangue da aliança eterna? Porque Jesus, com seu sacrifício, vertendo seu precioso sangue na cruz, satisfez plenamente a justiça de Deus.
O Pai não encontrou culpa alguma nele, o ressuscitou. Ele, sendo justo, morreu pelos injustos. Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus é o amado pastor que chama pastores auxiliares. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, lembra que cordeiro é a ovelha no estágio jovial, ok? Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Você entende? Jesus é o sumo pastor que voltará. 1 Pedro 5, 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ele vai voltar. Jesus é o glorioso pastor que separará as ovelhas dos bodes. Mateus 25, 31 a 33. E quando, ou o soberano pastor também, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor dos bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Por isso, nós precisamos nos perguntar, o Senhor é meu pastor? Porque Jesus, ele é o bom pastor, é o pastor que se fez carne para que pessoalmente resgatasse suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que tem relacionamento com as suas ovelhas. Jesus é o grande pastor que ressuscitou para que sejamos agradáveis a Deus. Jesus é o amado pastor que chama pastores auxiliares. Jesus é o sumo pastor que voltará. Jesus é o glorioso e soberano pastor que separará as ovelhas dos bodes. O Senhor é o seu pastor? O Senhor é o meu pastor? No versículo 1, quando o texto diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a melhor tradução para nada me faltará seria e de nada tenho falta. Ou seja, Jesus é suficiente. O meu Senhor é suficiente para mim e ponto. Você tem essa suficiência em Jesus ou você precisa de algo ou de alguém para tentar te preencher?
Responda para si mesmo. Você descansa e encontra refrigério no Senhor? Versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Algumas versões dizem, faz-me descansar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, calmas. Você encontra esse descanso. E no versículo 3, na parte A, refrigera a minha alma. Você descansa e encontra refrigério no Senhor? Ou você se diz de Cristo, além de talvez o Senhor não ser, você não encontrar suficiência no Senhor, você ser alguém que anda inquieto, intranquilo, perturbado? Responda para si mesmo. Uma terceira pergunta. Você é guiado pelos ensinos de Cristo? Por quê? No mesmo versículo 3, na parte B, diz o seguinte: guia-me pelas veredas, pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Você aprende com os ensinos de Cristo e os coloca em prática? Você é guiado pelo Espírito Santo a você viver, praticar a palavra de Deus, sendo guiado pelas veredas da justiça? E isso não é porque, olha, eu estou obedecendo o Senhor. Não, é por amor do nome do Senhor. É por isso. A glória é toda dele. É assim contigo? Responda a si mesmo. Uma quarta pergunta. Versículo 4, na parte A, quando o texto diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Espera aí, mas se Jesus é meu pastor, eu vou passar perigo? Dificuldade? Adversidade? Eu vou sofrer? Você sabe que a vida cristã envolve sofrimento? E que a lorota pare de sofrer é isca para atrair pessoas que não aguentam mais com as adversidades da vida? E isso eu já ouvi de uma pessoa de um local que usa essa frase como isca. Que fazem mesmo para atraírem as pessoas. Uma quinta pergunta, vou chamar de parte B do mesmo versículo 4. Você desfruta da encorajadora presença de Jesus? Porque ele continua dizendo: não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou você fica temendo com tudo que tem acontecido aí, notícias de pandemias, vou falar algo aqui custoso, mas preciso falar, de consequências de vacina, e fica, às vezes eu vejo o pessoal muito desesperado com as consequências de vacina, às vezes não está nem afligido a pessoa, mas eu falo por acompanhar notícias a respeito e ver comentários. Aí a pessoa fica afligida, sabe? Fica numa aflição, as guerras e os rumores de guerra, a sociedade do jeito que ela está depravada. Isso te dá medo de viver aqui até o seu encontro com o Senhor? Ou você é encorajado em saber que para sempre Ele vai estar com você? Responda para si mesmo. Você tem medo de morrer? Responda para si mesmo. Uma sexta pergunta, ainda no versículo 6, na parte C, vou chamar assim, quando diz o texto: a tua vara e o teu cajado
me consolam. E isso para mim é extraordinário, além de todo o texto. Por quê? Quando nós vemos que a vara e o cajado consolam, eu encontro segurança, posso confiar de que está ali a vara e o cajado do Senhor. Mas pera aí, você consegue entender o que é a vara e o cajado? Você consegue entender? Porque eu vou te explicar algo aqui, mas primeiro eu vou fazer a pergunta. Você encontra segurança e consolo na disciplina do Senhor? Porque a vara e o cajado são duas ferramentas que o pastor usa para disciplinar as ovelhas. A vara comprida tem ali um formato de um ponto de interrogação, uma das extremidades. Ela é cabo do guarda-chuva, que faz aquela voltinha assim, ok? A curvinha, né? E com ela, o pastor livra as ovelhas de ficarem presas em arbusto ou espinheiros, de se meterem rascado. Já está lá, aí o pastor vai lá e traz ela de volta ali com o cajado. Você encontra segurança, consolo nessa disciplina do Senhor te agarrar e te trazer de volta para o aprisco? Ou você ficar resistindo à voz do Senhor? Já o cajado, lançando o cajado sobre a ovelha, o pastor alerta a ovelha, ou que esteja envolvida numa briga, ou que está a ponto de se desgarrar. Ele joga, isso assusta a ovelha, aí a ovelha fica esperta e não faz a bobagem que ela ia fazer. Quando o Espírito Santo, quando o Senhor, por meio da tua meditação bíblica, por meio da pregação na igreja, ele te desperta, fala firme com você, às vezes usando o irmão ou a irmã ali pregando, te ensinando de uma forma mais veemente, te chacoalhando para você acordar, para você despertar. Você se regozija e encontra nisso consolo, segurança pela disciplina do Senhor, ou você fica de melindre? Você precisa saber. Responda para si mesmo. Você encontra segurança na disciplina do Senhor? Uma sétima e penúltima pergunta. Poderiam ter algumas subperguntas aqui, mas vou me ater a essas 8. Você descansa no acolhimento de Cristo? Por quê? Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa unção com óleo não é a mesma do pastor na ovelha para espantar os insetos. Não é. É no contexto do banquete, da mesa, de servir ali. Como você vê lá em Lucas, no capítulo 7, quando Jesus fala, olha, para o anfitrião, olha, eu entrei, você não ungiu a minha cabeça, mas ela não para de regar os meus pés com lágrimas, enxugar com os cabelos. Por quê? O ungir a cabeça é o sentido de você receber com honra um convidado. Então aqui o versículo está falando de ser recebido com honra num banquete em que o cálice transborda, está cheio, me honrou. Ele ali me acolheu com carinho, me recebeu com honra, com prazer. E isso diante dos inimigos, que ele fala aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você descansa no acolhimento de Cristo diante dos seus inimigos, a sua carne, o mundo e o império das trevas. Você se permite mostrar a sua carne,
ao mundo que tenta te seduzir e às trevas que não tem mais domínio sobre você se você estiver em Cristo, você se permite descansar nesse acolhimento de Cristo, ou você sai desse acolhimento, que é diante desses inimigos, para que você volte a andar conforme a sua carne, você volte a andar segundo o mundo e você volte a andar debaixo do jugo das trevas. Responda para si mesmo. E uma última pergunta: você tem a esperança da vida eterna em Cristo? Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há quem diga que bondade e misericórdia era o nome de duas colunas ali dispostas na casa do Senhor, tá? Mas aponta aqui: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aponta longos dias. Aponta me seguirão por todos os dias. Isso aponta para uma eternidade. Você tem a esperança da vida eterna com Cristo ou seu foco é a terra? Responda para si mesmo. Como eu preciso responder a mim mesmo. O Senhor é o meu pastor? Como? Como então ser ovelha do Senhor? Nós vemos essa resposta. 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25, que é correspondendo ao Evangelho em fé. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Ou seja, fui chamado, correspondo em fé, crendo. Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Confiando na salvação, na justificação que há em Cristo Jesus. Você confia que por causa das feridas dele, você foi sarado? Ou a graça de Deus sobre a sua vida não é suficiente? Jesus ter morrido por causa dos seus pecados não é suficiente para que você morra para os seus pecados, confiando completamente nele para a sua salvação. O texto continua: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado, algumas versões dizem, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, comprometendo-se. Porque se eu me torno para ele, se eu me converto para ele, e ele é o bispo, o supervisor da minha alma, é sinal de que ele é que direciona a minha vida. Eu me comprometo com ele. Será que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o pastor que veio dar a si mesmo em resgate da minha vida? Será que eu confio que ele levou sobre ele os meus pecados naquela cruz? Será que eu me comprometo a me converter a ele e deixar que ele cuide da minha alma, supervisione a minha alma? O Senhor é meu pastor? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.